Em 2019, o roteirista Jonathan Hickman começou uma revolução na Marvel, envolvendo não só os X-Men, mas todos os mutantes dos quadrinhos da editora. House of X e Powers of Ten são dois arcos que se unem para criar uma só história. São HQs irmãs que revitalizam e reestruturam toda a história do Homo Superior, deixando um futuro em aberto, talvez próspero, talvez nem tanto assim. Mas as histórias dos X-Men surgiram em 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby criaram todo o conceito de mutantes na Marvel. Então, depois de 57 anos de cronologia, para chegar nesse ponto da Dinastia X, seria necessário entender algumas coisas, certo? Então, o que é necessário entender para ler Dinastia X e tudo que vem a partir daí? E a resposta mais rápida e curta para isso é nada. A Dinastia X é um ponto de partida. A única coisa que talvez você precise saber é quem são os X-Men. Algo que até quem não lê quadrinhos normalmente saberia. Mas para quem lê quadrinhos e sabe um pouco da relação entre os personagens, entende o que houve em alguns momentos dessa cronologia e de repente não acompanhou tudo, pode achar meio estranho o status que a história começa aqui. Magneto e Xavier juntos, Wolverine e Ciclope amigos de novo. Esse tipo de coisas são dúvidas que não são importantes para entender a história em si, mas seria interessante saber, para não ter realmente nenhuma dúvida ou perceber que as coisas não estão nesse status simplesmente do nada. Talvez para quem não esteja familiarizado com as histórias mais atuais dos X-Men, a primeira pergunta deve ser: por que o Professor Xavier tá andando? E que negócio é esse na cabeça dele? Charles Xavier foi morto durante a saga Vingadores vs X-Men, e foi morto pelo próprio Ciclope em posse da Força Fênix. Mas a essência de Charles não foi apagada, ela foi mantida pelo Rei das Sombras, e para poder derrotá-lo, o Professor Xavier passou a sua essência, a sua mente, para o corpo de Fantomex em 2018. Eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre a origem de Charles Xavier, então seria bem interessante você assistir esse vídeo para entender tudo melhor. Outro vídeo interessante que vai te ajudar a entender tudo melhor é a origem do Magneto. Com o passar dos anos, Magneto sempre atuou de forma violenta, sendo uma contraparte de Charles Xavier, mas sempre lutando em prol dos mutantes. E a sua ideologia é que os mutantes deveriam ser superiores, já que teoricamente seriam o novo passo da evolução. Mas com o tempo, Magneto se uniu várias vezes aos X-Men, principalmente ao Professor Xavier. E com isso, ele foi deixando cada vez mais o lado vilanesco e atuando de forma mais pacífica, ajudando a raça a prosperar. Por isso, Xavier e Magneto, que já trabalharam juntos no passado, estão lado a lado nesse momento. Assim como Xavier passou um tempo morto nas histórias, isso aconteceu com vários outros personagens também. E como morte nos quadrinhos quase nunca é algo definitivo, claro que eles voltariam. Então, se você leu em 2013, por exemplo, a morte de Wolverine, não se espante em ver o personagem aqui, porque ele voltou em 2018 na história O Retorno de Wolverine. Ciclope tinha morrido também. Em 2016 acontece a morte dos mutantes, onde ele se torna uma das primeiras vítimas da névoa terrígena. Mas em 2019 ele foi trazido de volta por uma versão mais jovem do seu próprio filho Cable. E Jean Grey passou praticamente 15 anos morta, até que em 2018 ela volta em A Ressurreição da Fênix, onde ela deixa essa entidade de lado e passa depois a assumir o seu título original de Garota Marvel mais uma vez. Em 2012, quando começou a totalmente nova Marvel, muita coisa mudou na editora. Houve uma tentativa de deixar as histórias e os personagens mais adolescentes. Então aqui ressurgiu a equipe adolescente dos X-Men, a primeira formação mesmo. Eles foram trazidos ao presente para tentar fazer com que o Ciclope visse como tinha mudado de caráter com algumas atitudes mais extremistas que vinha tendo. Só que essa equipe já foi mandada de volta ao passado e com as memórias bloqueadas, então já não estão mais nesse período de tempo atual. Em 2011 aconteceu o evento O Cisma, onde Wolverine e Ciclope se desentendem e acabam partindo por caminhos diferentes com relação aos mutantes e depois com relação ao Instituto Xavier.
Ciclope, que já estava demonstrando uma personalidade mais revoltada nessa época, queria basicamente que os alunos fossem soldados. Enquanto Wolverine queria que os alunos fossem apenas alunos, que aprendessem a lidar com as suas habilidades e poderes. Isso distanciou os dois, que desde então passaram a ter um atrito muito grande. Só que o evento mais próximo do presente momento é a Era do X-Men, e isso mudou a relação entre os dois. Nate Gray criou uma realidade alternativa, onde os mutantes prosperaram, e ele basicamente transportou quase todos os homos superiores do mundo para esse lugar, onde os X-Men eram celebridades. Mas Wolverine e Ciclope ficaram para trás, e sendo um dos poucos mutantes existentes ali, eles acabaram se unindo e criando uma equipe de resistência, e isso os reaproximou. Durante toda a história dos mutantes, eles sofreram com o preconceito e foram caçados por outros seres, principalmente os humanos. Mesmo existindo vários supers nesse mundo, a grande maioria adquiriu esses poderes por picadas, radiações ou soros. Mas os mutantes, os Homo superiores, eram considerados uma evolução do Homo sapiens. Era algo diferente do normal. Assim, eram vistos como ameaça. Alguém que sofreu um acidente ou algo externo não tem culpa de ter recebido um superpoder como efeito colateral. Mas uma pessoa ser diferente do considerado padrão do nada era motivo para muita estranheza. Por isso, os mutantes sofrem preconceito da sociedade inúmeras vezes mais que outros super seres. Sendo assim, essa espécie sofreu muitos atentados, sendo os maiores a quase extinção com o atentado em Genosha, feito por Cassandra Nova, graças aos sentinelas criados por Bolivar Trask, e a dizimação causada no Dia M num descontrole da Feiticeira Escarlate. Inclusive eu já listei aqui em vídeo os maiores assassinos de mutantes, os maiores crimes causados à raça, por isso eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Essa é uma amostra de que o sonho de convivência pacífica entre humanos e mutantes que Charles Xavier sempre perseguiu não era tão viável assim. E tudo isso foi colocado à prova ainda mais com uma revelação relacionando Moira MacTaggert, a cientista que sempre apoiou os X-Men durante todos esses anos. Eu já fiz vídeo falando mais sobre ela e seria bem interessante você assistir para entender quem ela é, porque a importância de Moira para a Dinastia X é imensa. Desse jeito, com todas essas informações, a única coisa que falta realmente para você ficar preparado para a grande saga dos mutantes é entender quem é Krakoa, a Ilha Viva. Mas para falar um pouco mais sobre isso, calma que é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.